Pai do Senhor, meus irmãos, estaremos então vendo a nossa última lição do trimestre, que é a 13ª lição, que fala sobre a batalha espiritual e as armas do cristão. Antes de começar essa aula, irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Pai, estamos na Tua frente nesse momento para aprender da Tua palavra. Senhor, abra os corações que estarão recebendo essa palavra e permite que ela faça um efeito onde ela entrar, Senhor. Te peço de abençoar cada um de nós hoje, Senhor, que nós consigamos uma vitória terminando o trimestre e também nos preparar para o próximo trimestre. Abençoa todos os irmãos, Senhor, que estão dedicados a ensinar a Tua palavra. Abençoa também aqueles que estão dispostos a aprender da Tua palavra, Senhor. Prepara-nos cada vez mais para que a gente possa dar conta, Senhor, das Tuas necessidades em função de todas essas dificuldades. Ser louvado em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu falei para vocês, antes da oração, nós estamos iniciando a nossa última aula do trimestre. Um trimestre onde nós fomos abençoados apesar das dificuldades, conseguimos vencer, ministrando todas as aulas. Irmãos, hoje, como se trata da última aula, não é normal que a gente esqueça tudo que nós aprendemos no trimestre, Faz 3 meses claros. A tendência é a gente esquecer um pouco de que a gente está tratando. Então, nós vimos várias lições, irmãos? Não vai dar para comentar todas elas aqui. Mas algumas lições destacaram que nós precisamos comentar. Nós temos no total de 12 lições até hoje. A primeira lição, irmãos, nós vimos o propósito divino na epístola, ou a carta de Paulo a Efésio. O Paulo escreveu essa carta estando na prisão com um propósito divino, em benefício a Efésio. Na lição 2, irmãos, nós já estudamos a respeito da nossa nova posição em Cristo. Também estudamos a realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Estudamos também que o Espírito Santo desempenha um papel muito importante no plano da salvação. Na lição 3, irmãos, nós estudamos a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Estudamos também como ocorreu a eleição divina antes da fundação do mundo. Estudamos também que a predestinação bíblica trata das bênçãos concedidas aos eleitos. Depois disso, irmãos, na lição 5, nós vimos que a graça salvadora de Cristo garante a vida eterna aos crentes. Na lição 7, irmãos, nós vimos que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez inimizade entre dois povos, criou a igreja. Então, temos a criação da igreja na lição 7. Na lição 8, nós aprendemos que Cristo é a base da igreja. Estamos licenciados na doutrina dos apóstolos e nos testemunhos dos profetas. Na lição 11, irmãos, nós vimos que a humildade é a virtude indispensável para a comunhão. Também aprendemos que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Estudamos também que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante. E na lição 12, então, irmãos, a penúltima lição da semana passada, nós estudamos sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos e como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo, e também a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então, hoje, irmãos, estamos vendo a lição 13, que é a nossa última lição do trimestre. Essa lição, ela fala da batalha espiritual, as armas do crente.
O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: revestis-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa lição bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 20. Mas eu ponho acento, irmão, para a gente não precisar ler tudo a lição bíblica em classe, no versículo 12, que diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eu boto acento nesse versículo 12. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Com o objetivo específico de demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Para vencer uma batalha, temos que saber como nos prepararmos. Apresentar o campo da batalha espiritual. Também, se a gente não sabe em que campo vamos fazer a batalha, é difícil a gente vencer. E, finalmente, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Já chama a atenção nesse terceiro objetivo, que as armas são diferentes da formação da armadura. A armadura é diferente das armas. A armadura nós vamos ver o que é depois, e vamos ver o que é a arma depois. Precisamos separar as duas coisas. Então, irmão, para a gente fazer uma batalha é importante ter uma preparação. Se tratando de uma batalha espiritual, precisamos ter uma preparação espiritual. Então, a preparação espiritual do crente para a batalha. Essa preparação deve ser fortalecida no poder do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que nós somos dependentes, temos que nos sentirmos dependentes do Senhor. Que qualquer batalha vencida não vem de nossas próprias forças. Temos que nos apoiarmos no Senhor, para garantir o poder de vencer alguma batalha. Esse poder é conferido pela comunhão com Deus, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. E tendo o pecado, estão enfraquecidos em qualquer batalha. Então é necessário que a gente tenha o poder antes de enfrentar o inimigo. Esse poder vem pela comunhão com Deus. Esse poder está disponível a todo mundo que crê em Deus. O poder de Deus será disponível aos fiéis. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 10, versículo 19 que teremos poder para pisar nas serpentes, escorpiões e forças inimigos, todas as forças inimigos. Então, é importante uma preparação espiritual para a batalha espiritual. Essa batalha é reservada aos crentes. Também, além da preparação, precisamos ser vigilantes. Dificilmente um exército adormecido, um exército distraído, um exército embriagado, pode vencer uma batalha. O exército tem que ser vigilante. Essa vigilância se alcança pela oração e súplica. Não é possível entrar em combate se a gente está sonolento. Temos que ter uma cobertura, temos que ter uma preparação, temos que ser vigilantes, E essa vigilância é alcançada pelo Espírito Santo, pela oração. O clamor pela oração deve estar acompanhado da vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Quando a gente faz oração, a gente está orientado, a gente recebe a orientação do Espírito Santo para tomar a melhor decisão, para desviar tudo que o diabo planeja contra nós. Então, o que são esses? Precisamos conhecer o campo de batalha, além de a gente se preparar,
né, para a batalha, temos que conhecer o campo onde que ocorre a batalha. A batalha ocorre no campo do inimigo, né? O diabo, ele prepara laços como propósito de destruir a igreja de Cristo. E isso é que a gente vai encontrar no campo. Antes de iniciar uma guerra, além da preparação, tem que ter conhecimento do campo, tem que saber se é um campo minado, se tem armadilha, se tem, de que forma o inimigo se comporta naquele campo. Tudo esse estudo tem que saber. No nosso caso aqui, o que tem no campo da batalha espiritual, né, são as astúcias que o diabo estabelece. Isso aí, né, no dia a dia. Não é que nós vamos nos deslocarmos para uma batalha, né? Essa batalha ocorre no dia a dia, muito perto de nós. Então, o que o diabo coloca lá no campo de batalha? Ele coloca mentira, né, para fazer uma confusão entre a mentira e a verdade. Ele distorce as escrituras santas, né, com o objetivo de derrotar os crentes. Ele dissimula e induz a dissimulação. É isso que nós temos no campo de batalha. Ele faz falsos sinais. Ele cria falsos profetas que derrotam, que desviam a igreja. Ele faz falsas acusações. Quando alguém já recebeu o poder de ser salvo pela justificação, ele se apresenta como acusador. Ele semeia a incredulidade, a dúvida sobre a palavra de Deus, e também promove ideologia anticristã. Tudo isso é o que a gente encontra no campo de batalha. Precisamos conhecer o campo da batalha antes de entrar na batalha. E o conflito, irmão, o conflito contra o reino das trevas, o conflito existe desde a criação. E do conflito nasce uma guerra, e da guerra nasce batalhas, né? Então, vou mostrar para nós aqui, irmãos, esse quadro. Esse quadro ali, na volta de guerra ali, né, existe um conflito. Para ter um conflito tem que ter guerra. Então, dentro do conflito tem essa guerra que se trava desde a criação da humanidade. O conflito iniciou quando Lúcifer foi expulso, né? Porque por tudo que ele fez, ele foi expulso. A partir de lá, ele entrou em conflito como o Senhor. Deus não precisa entrar em conflito com ninguém. O diabo que entrou em conflito como o Senhor, né? Como não pode vencer o Senhor, o que o diabo faz? Ele avança como o conflito em direção às guerras. Também o diabo não pode vencer o Senhor. Então, o que ele faz? Ele tenta combater as criaturas do Senhor, o patrimônio do Senhor, que é a humanidade, que é o homem. Então, o diabo travou uma guerra desde o princípio. Essa guerra continua existindo desde a criação do homem, né? Iniciou uma guerra contra as criaturas de Deus no Jardim de Éden. Essa guerra provocou algumas batalhas. Olhando que dentro da guerra, coloquei mais um quadro ali. Esse quadro ali representa as batalhas. Então, desde o princípio, existem batalhas, provocadas pelo inimigo. Algumas delas foram vencidas. Quando ele induziu o homem a pecar, ele venceu a batalha. Só que não era o fim da guerra. O homem tinha que continuar batalhando enquanto durar a guerra, porque essa guerra não terminou ainda. O homem venceu a guerra naquela época, né, pelo estilo do poder de Deus. Venceu a batalha que tinha sido derrotada, né? Então, perdeu algumas batalhas, começou a vencer outras. Então, no dia a dia, tem batalhas desde o princípio, quando iniciou a guerra entre Satanás e sua legião contra o reino do Senhor. Existem batalhas. Essas batalhas ocorrem entre o inimigo e o homem. O homem que é a criatura de Deus.
nós vamos chamar o inimigo, vamos representar ali pelo aquele triângulo. Ambos estão no campo de batalha espiritual. Os guerreiros são os cristãos, é o homem. Então, o inimigo, ele tem vários recursos. Ele é maligno, né? A guerra dele, ele usa malícia. O inimigo também ele é poderoso. Nós vamos ver depois que ele tem um poder a ponto de vencer algumas batalhas. Nós somos testemunhas disso. Que algumas vezes nós somos derrotados, mas não tem que levantar de novo para continuar a batalha, para continuar a guerra e vencer outras batalhas. Então, o inimigo tem poder. O inimigo também, ele é astuto. Ele usa o desvio de atenção, ele usa a distração, né, para enganar o homem. Bom, então esses são os recursos que o inimigo tem. Depois nós vamos olhar eles um pouco mais adiante, como são detalhados. E o guerreiro, que é o cristão, que é o homem, que é o soldado do Senhor, que protege o reino de Deus, ele está com ele, para essa batalha, ele tem armadura. Armadura, como nós falamos, irmãos, que a armadura não é um conjunto de armas. A armadura é um vestimento. É uma vestimenta utilizada para proteger as pessoas. Esse vestimento, originalmente, era feito em metal. Era usado por soldados, por guerreiros, por cavaleiros, com forma de proteção a armas brancas. Então, a observação que nós fizemos aqui é que a armadura não protege contra a arma de fogo. Ou seja, nessa batalha não tem arma de fogo, não tem tiro à distância, não tem míssil intercontinental. É para a batalha corpo a corpo. É por isso que tem armadura. O que mais que o guerreiro tem? A armadura é para proteção. Acabamos de falar isso. A armadura é para proteção. Só que não vai para a batalha só para se proteger. Ele vai para a batalha também para ferir o inimigo. Então, para ferir o inimigo, ele vai contar com armas. Quais são então as armas? Que não dá para confundir, irmãos, não dá para confundir armadura com armas. O cristão tem duas armas para combater o inimigo. Uma das armas é a oração. A outra arma é a espada, né? A espada, normalmente a espada é uma arma branca. Uma arma branca que é um objeto que possa ser utilizado agressivamente para defesa ou ataque. A arma branca tem que ser segurada na mão. Então, irmãos, a guerra existe desde o princípio, a guerra não terminou. No dia de hoje nós temos várias batalhas. Algumas nós perdemos, outras nós vencemos. Existe a batalha de ontem, existe a batalha de hoje, existe a batalha da manhã. De ontem, de hoje e da manhã, a gente não sabe. Umas perdemos, outras nós vencemos. A gente vai perder batalha se a gente não está amparado com a armadura. E se isso ocorrer, nós temos que recorrer imediatamente à nossa armadura para voltar ao combate, para voltar à batalha e para finalmente vencer. Então, ao longo da nossa vida, vai ter várias batalhas, até a volta do Senhor ou o fim das nossas vidas. Dessas batalhas, nós precisamos vencer elas para a gente se declarar, então, vencedor da guerra. Tá? Então, enquanto não terminar a nossa estadia aqui, nesse mundo, haverá sempre essas batalhas. E para a gente ter vitórias, precisamos da armadura cristã e das armas espirituais. Bom, os recursos que nós falamos que o inimigo tinha, nós falamos que ele era um poderoso, ele é formado de uma legião de gente que tem um certo poder. São líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem o domínio, né? Eles são malignos, formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se aos demônios que empregam seu poder destrutivo para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja.
Os irmãos devem acompanhar o noticiário, né? Não vamos entrar no julgamento, mas se os irmãos acompanham o noticiário, vocês viram o que aconteceu na Angola, né? Vocês viram o que aconteceu na Angola. O que a gente enxergou ali são as consequências, mas temos que ter certeza que o diabo está no meio. De que lado não sabemos, mas sabemos que isso aí lá a obra de Satanás, né? É uma interferência de Satanás, né? Uma batalha que não está sendo vencida, porque a igreja está sofrendo, a igreja está perdendo. E dessa forma o diabo comemora. Então, a batalha, irmãos, não pode ser subestimada, porque tem gente que subestima a batalha espiritual. Eles pensam que o demônio não existe. Né? Não pode ser subestimada, também não pode ser superestimada. Também tem gente que superestima a batalha espiritual. Acabam dando ao diabo a posição que ele não merece. Tudo que acontece na vida dele, responsabilizam o diabo. Ficam dependentes, né, da boa vontade do diabo para as coisas funcionarem. Né? Então não dá para subestimar a batalha espiritual, também não dá para superestimar. Tem gente que superestima até fazer correntes, né, para atacar o inimigo. Não atacamos o inimigo. A palavra de Deus recomenda que a gente se prepara para o ataque do inimigo. Se o inimigo nos atacar, ele vai encontrar conosco as armas. Vai encontrar conosco a armadura. Não podemos lançar mísseis de longa distância ao inimigo, dar tiro para o inimigo, né? Nós temos que esperar ele com a nossa espada, uma luta corpo a corpo. A batalha, irmão, a batalha espiritual, para detalhar um pouco mais ela, a batalha espiritual, irmão, ela se resume em três áreas. A batalha espiritual é uma luta travada contra a pessoa mesma, contra eu mesmo. Também uma luta contra o mundo, uma luta contra o demônio. Então a batalha espiritual não é uma batalha corpo a corpo como algo visível, uma batalha contra mim mesmo. Contra mim mesmo. De que forma? Pela concupiscência, como a fraqueza, como a preguiça, como a inveja, como a gula. Se eu vivo tudo que eu acabei de citar, irmãos, eu não prejudico ninguém, a não ser eu mesmo. Uma batalha espiritual, uma batalha invisível. A batalha espiritual também é contra o mundo. O que o mundo faz? Né? O mundo traz para nós as ideias anticristãs, várias setas. Né? O diabo alimenta eles de ideias para criar setas e desviar os cristãos. A cultura da morte também, uma batalha travada contra o mundo, uma batalha espiritual. Os irmãos lembram da baleia azul. Também a busca incessante pelo poder, uma batalha espiritual contra o mundo, onde tem busca de poder, tem ódio, tem competição e tem morte. A busca pelo possuir, por ter bastante bens. Uma batalha espiritual. Quando não tem um recurso, acabam roubando. Acompanham os casos de corrupção, né? Acabam buscando o que eu não consigo pelos meios normais, porque quero ter cada vez mais. Uma batalha espiritual. A busca pelo prazer, né? Começa a querer o que os outros têm, o que eu não tenho. Uma batalha espiritual. Então, além da luta travada contra mim mesmo, né? Contra o mundo, tem também a luta contra os demônios. Em relação aos demônios, eles ficam atentos, né? Em relação a quando nós temos fraquezas, eles aproveitam para tentar nos afastar de Deus. Então a batalha espiritual ela é verdadeira, não pode ser subestimada, não pode ser superestimada, mas temos que saber em que campo ela atua nas nossas vidas. Bom, a armadura completa de Deus, que é diferente de armas. A expressão toda armadura traduz o termo grego
panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. De como que é feita essa armadura, irmão? Então nós vimos que a armadura é formada da couraça da justiça. Vamos ver o significado na sequência. É formado pelo calçado do evangelho da paz, é formado pelo cinto da verdade, é formado pelo capacete da salvação, é formado pelo escudo da fé. Isso aí é armadura. Além da armadura, então, irmão, tem uma arma, espada do Espírito. Espada do Espírito é a palavra de Deus. Em relação ao cinto da verdade, irmãos, faz-se referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Em relação à couraça da justiça, né? A couraça da justiça se refere à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo da batalha. O calçado do evangelho da paz refere-se à firmeza que o evangelho proporciona à prontidão ao soldado em testemunhar de Cristo. O escudo da fé refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebelião disparadas pelo diabo. O capacete da salvação refere-se à certeza da salvação, que já recebemos em Cristo, e a convicção da plena salvação dos últimos dias. Imprescindível, irmão, fazer menção à espada do Espírito. Espada do Espírito. A única arma disponível, né? Tanto para defesa quanto para ataque. O termo grego para ela é machaira, identificado como espada curta. Não é espada para cutucar o alimento de longe. Para usar uma espada oculta, o inimigo tem que ser o mais próximo possível. Isso significa o combate é pessoal, o enfrentamento é diário, conforme nós falamos, né? Diariamente nós vamos ter várias batalhas, precisamos vencer elas. Se a gente vencer elas, não perdemos a guerra, temos que continuar lutando e vencer. Né? Acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificado como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Nós tivemos esse assunto em vários seminários, né, irmãos? Em vários seminários nós tivemos o tema espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que é penetrante. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler ele aqui, a única passagem que nós vamos ler. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. É a única arma que o cristão tem. Uma das armas que o cristão tem, além da oração. Então não é possível ir enfrentar o inimigo só com armadura. Temos que ter também recursos, né, para ripostar. Em conclusão, então, irmãos, a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência e grandeza do poder de Deus. Nós temos que saber que somos dependentes. Qualquer vitória que a gente alcança não é por nossas forças. Nós recebemos o poder de Deus para lutar, para vencer as batalhas e para finalmente vencer a guerra, né,
que ocorre no final dos tempos, quando Jesus voltará, será o fim da guerra. Os anjos de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve nos amedrontar. Né? Nós temos que entender que não podemos ir provocar o inimigo, mas se o inimigo vier, nós estamos prontos para enfrentar ele, para combater com ele e para vencer. A batalha existe, ela é real e constante, mas sendo fiéis às orações e amparados pelo Espírito Santo, estamos revestidos da armadura de Deus. Em Cristo, estamos preparados a combater e vencer. Nós vamos ser amparados pela oração, que nunca deixaremos de fazer. Pai, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, a batalha espiritual existe desde o princípio. O Senhor enfrentou a batalha espiritual pelas tentações, mas ele venceu. Estamos enfrentando batalhas no dia a dia. Com a armadura cristã, nós temos como vencer todas elas. Haverá ainda outras batalhas, né, no futuro. A partir dessa lição, nós precisamos saber como nos prepararmos para vencer todas elas. Vou terminar a lição, então, irmão, fazendo uma oração. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por esse momento que tu permitiu que estudamos mais um pouco da tua palavra. Senhor, permite que ela encontre espaço nos nossos corações e que ela faça efeito. Seja louvado pelos irmãos que vão escutar. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Amém.